Olá, tudo bem? A partir de agora, mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet realizado em parceria com TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro que estão produzindo ciência e conhecimento. Então, vamos conferir as pesquisas de hoje? Projeto do Instituto Federal de Sergipe incentiva comerciantes a transformar o óleo de soja usado em sabão. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia investiga práticas agrícolas da antiguidade a partir da Bíblia. E ainda, uma técnica que promete o melhoramento de sementes do feijão calpi para o cultivo no semiárido. Olha que solução bacana para a economia e o meio ambiente. Um projeto do Instituto Federal de Sergipe quer ajudar proprietários de estabelecimentos comerciais da Orla de Atalaia, em Aracaju, a transformar o óleo de soja usado nas frituras do dia a dia em sabão. Além de ajudar nas contas do fim do mês, contribui para preservar o meio ambiente. Sabia que o óleo usado na fritura de alimentos pode ser transformado em sabão? Como você descarta o óleo de cozinha que você usa em casa? Eu uso mais azeite, mas quando eu termino, eu absorvo eles com papel toalha e ponho no lixo. Eu nunca despejo na torneira, né? Na pia, né? Que é para não entupir, né? Geralmente lá em casa, acho que a maioria em geral, a gente descarta o óleo, a gente não sabe se é de forma correta, mas é mesmo jogando ou na pia, da cozinha, ou se não um ralo no quintal, geralmente no esgoto, dessa forma que a gente acaba descartando. A proprietária do Drica Tavares Buffet descobriu que reutilizar o óleo do preparo dos alimentos é uma forma tanto de contribuir para a preservação do meio ambiente, quanto para economizar com materiais de limpeza. O óleo que a gente utiliza para fritar os salgados, geralmente eu deixava no PET, ia para o lixo, ou dava a alguém, que geralmente alguém me pedia. Foi quando eu fiz essa capacitação e uma menina que trabalha comigo, através disso, começou a fazer o óleo. Só que ela mora no interior. E a sogra dela, como fazia também, aí eu comecei a dar o óleo. E no início eu dava o óleo, dava também a soda, cáustica e escamas, e mandava para ela com a essência. E aí geralmente ela mandava sabão para mim. Aí nós começamos a dividir o sabão, que aqui é utilizado na lavagem de panelas, de chão, de paredes. É um sabão bom, ele tem que passar 20 dias para ser utilizado. Ele não pode ser utilizado no corpo, na verdade, né, para banho, mas pode ser utilizado em roupas. A capacitação que Adriana Tavares e alunos do IFES receberam aconteceu aqui, na sala de aula de Alimentos e Bebidas do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do campus Aracaju, do Instituto Federal de Sergipe, e fez parte do projeto de extensão Produção de Sabão utilizando resíduo de óleo dos restaurantes da Orla de Atalaia. O projeto surgiu da preocupação do professor da disciplina, Luiz Carlos Gonçalves, em destinar corretamente o óleo saturado usado em sala de aula. A primeira coisa, na verdade, é armazenar o óleo, né? Depois de armazenar o óleo, a gente guarda, a gente faz uma limpeza do óleo. Se o óleo estiver muito sujo, a gente faz a limpeza do óleo através de água sanitária, né? E a gente faz um processo de decantação do óleo. Depois faz uma mistura com soda, tem que ser uma soda 99%, né? E faz a mistura com peso, medida, óleo, soda cáustica e água. E uma essência. Reutilizar o óleo de cozinha para produzir sabão é uma forma de evitar impactos ambientais causados pelo descarte incorreto do produto. Quando a gente tem uma grande quantidade de óleo sendo lançada na rede, a gente tem questão de obstrução dessa rede. Ele causa uma crosta e isso vai entupindo os esgotos. Às vezes a gente enxerga na rua, por exemplo, uma rede estourada, esgoto vazando. Geralmente é uma incrustação, uma obstrução ali na rede. Então, para a companhia de saneamento, é um problema operacional. Além disso, tem um problema de meio ambiente quando a gente lança no óleo. O óleo tem a capacidade de poluir, tem estudos que falam 20 mil litros de água, 30 mil litros de água, 1 litro de óleo tem essa capacidade de poluição. Então, tem a questão operacional para a companhia de saneamento, que é a questão da obstrução da rede, e tem a questão do meio ambiente, que é a poluição do óleo quando é lançado nos corpos d'água. Como
ouvimos, pequenas práticas sustentáveis, como reaproveitar o óleo de cozinha para produzir sabão, geram benefícios econômicos, sociais e culturais para empresas e comunidades, além, é claro, de preservar o meio ambiente. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de um cientista da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que investiga práticas agrícolas da antiguidade a partir da Bíblia. A gente volta já já. A próxima pesquisa que vamos conhecer usou como base a Bíblia Sagrada, mas não tem nada a ver com religiosidade, e sim com as práticas agrícolas em tempos remotos. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor responsável pelo estudo observou nos textos do Velho Testamento fatores da administração e produção agrícola que podem influenciar diversas culturas até os dias atuais. Um estudo de especialização, um curso de especialização, cada um tinha que apresentar uma ideia e eu apresentei essa ideia, porque eu tinha acabado de ler a Bíblia e no Antigo Testamento, né? Nós fomos verificar no Antigo Testamento a quantidade e o tipo de citações sobre agricultura e encontramos várias citações e às vezes, muitas vezes, de forma simbólica. Mas verificamos também que a lei de Moisés determinava alguns procedimentos, comportamento humano, atitudes para administrar alguns aspectos da agricultura entre os israelitas na antiguidade, antes de Cristo. As festas agrícolas são 4 festas agrícolas determinadas pela lei de Moisés para os agricultores israelitas, essas festas eram ocorridas durante os períodos de safras, né? Esses agricultores deveriam celebrar, primeiro porque era um bom motivo comemorar, né? a boa safra. Segundo, o segundo motivo era lembrar que se eles tinham safra, se eles tinham produção, porque o Deus tinha abençoado o clima, né? E era para lembrar, né? Para confraternizar também, mas lembrar que só existia um Deus. Eram técnicas agrícolas simples. E até hoje existem as técnicas agrícolas simples. A maioria dos agricultores do planeta são pequenos agricultores, que ainda utilizam a simplicidade, né? Utilizam procedimentos comuns e bem simples, de acordo com seus recursos. Por exemplo, a posse da terra, sustentada pela lei de Moisés, dizia que o território de Israel, após a saída do povo lá do Egito, deveria ser distribuído de forma sorteada. As tribos maiores receberiam o maior lote de terra, as tribos menores receberiam o menor lote de terra. Assim evitava o latifúndio. Foi uma reforma agrária teocrática. Além dessa reforma agrária que eu citei, tinha algumas práticas agrícolas que teriam que ser diferentes dos povos vizinhos, que eram politeístas. Então a religião monoteísta, defendida por Moisés, ela tinha que ser praticada entre os israelitas. E a questão da ética, da justiça social e assalariar o trabalhador, em favorecer boas atitudes entre os agricultores e também entre os governantes e entre os trabalhadores, né? Para evitar injustiça social e a má distribuição de renda, né? Mas o marcante aí da lei de Moisés é a influência das leis monoteístas sobre a administração da agricultura. Isso é inédita, a abordagem dela, eu desconheço a existência de uma similar, e o importante é que isso deu uma contribuição para o conhecimento científico. Poucos livros citam assim, esporadicamente um pedacinho sobre o assunto, né? E a maioria desses livros traduzidos, publicados em inglês,
tive sorte de encontrar alguns livros, vários livros já com tradução do inglês para o português, e eu tive que garimpar e juntar, fazer uma coxa de retalho, juntar com o relato bíblico, né, do Antigo Testamento, hein? Essa pesquisa, o Universo Pesquisa, foi o Antigo Testamento. E juntar com as citações do Antigo Testamento sobre a agricultura, e aí nós costuramos esse trabalho, né? 130 milhões de toneladas de plásticos descartáveis foram jogados fora em todo o mundo, de acordo com a pesquisa do Índice de Fabricantes de Resíduos de Plásticos, publicada por uma fundação australiana em 2019. Preocupados com os impactos na natureza, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe trabalham com a produção de um plástico inteiramente biodegradável, produzido a partir de resíduos de cana-de-açúcar e sementes de mangaba. O laboratório, ele trabalha com resíduos agroindustriais, né, ou resíduos agrícolas. Né? Então, a gente reaproveita o que é colocado ou para ração animal ou simplesmente jogado no lixo. Esse trabalho do Carlos Fernando, ele teve início de um projeto de Meninas na Ciência, onde eu coordenava 5 escolas públicas do estado de Sergipe. Então, a escola de Santa Rosa iniciou com os trabalhos com os meninos do ensino médio, aproveitando o resíduo de cana-de-açúcar. Para isso, a gente trouxe o trabalho para a universidade, né? A professora do ensino médio é orientadora desse trabalho, para fazer com que a gente desse um caráter mais científico devido à estrutura da universidade para o trabalho que tinha sido desenvolvido lá. Então, a gente aprimorou os trabalhos de forma tecnologicamente. A ideia do bioplástico era produzir um canudo que, além de biodegradável, fosse comestível, né? E daí, por alguns problemas enfrentados durante todo esse processo, a gente mudou de plano para produzir pratos que também fossem biodegradáveis, e a matéria continua sendo, de certa forma, comestível, né? A depender da forma que o material será utilizado. Eu vinha com frequência de 3 vezes por semana para o laboratório para fazer essa parte experimental, até conseguir chegar ao resultado final, que foi o bioplástico. Inicialmente, eu pensei que eu não ia conseguir, porque eu nunca trabalhei com bioplástico, foi a minha primeira vez, e eu tive total independência no projeto, que foi bom para mim, porque eu gosto desse desafio, né? E com a expectativa de que as meninas da educação básica iriam acompanhar esse projeto, então eu estava bastante preocupado em saber todo o processo, né, de produção desse material, para que eu conseguisse chegar a um resultado positivo. Então, inicialmente, eu não tinha ideia de que eu iria conseguir chegar a esse resultado, né? Mas com o passar do tempo, um passo após o outro, eu fui conseguindo fazer o teste com plastificante, aí eu vi a primeira formação do bioplástico, depois a cinética de secagem, que foi o tempo para medir o tempo de formação do material. E depois, quando eu cheguei ao final com o bioplástico, para mim foi, tipo assim, já estava me sentindo pesquisador. Com o tratamento do resíduo de forma correta e a reutilização para transformação em um produto, a gente consegue incorporar um resíduo que ia aumentar a quantidade de lixo em um produto final que vai ter valor. Eu estou concluindo alguns testes para finalizar a patente, né, e fazer o pedido de patente do material. Pretendo apresentar, né, todo o processo de produção do bioplástico para as meninas, que são as meninas da educação básica, produção de artigo e algumas apresentações em congressos. E daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa que busca tornar o feijão calpi mais resistente às condições climáticas do semiárido. É depois do intervalo. Fonte de proteínas e fibras, o feijão é um dos produtos mais consumidos no país e indispensável na mesa dos brasileiros. Nos últimos anos, as variações climáticas fizeram a produção do grão despencar em comparação às safras passadas e o preço subir.
Na Universidade Estadual da Paraíba, pesquisadores estão desenvolvendo um feijão que resiste à escassez de água e às altas temperaturas. A ideia é garantir uma semente adaptada ao cultivo nas regiões semiáridas. A pesquisa vem sendo feita desde 2012 no Laboratório de Ecofisiologia de Plantas Cultivadas, o Ecolab, no Campus 1 da UEPB, em Campina Grande. O estudo é em parceria com unidades da Embrapa para o melhoramento de um tipo de feijão que se torna resistente à escassez hídrica e a altas temperaturas. Primeiro a gente selecionou de início em torno de 11 materiais. Esses materiais são genótipos cultivares, vindo da Embrapa Meio Norte e da Embrapa Semiárido. E pegamos também alguns materiais em nível de produtores locais. E fizemos inicialmente teste de campo, selecionando os melhores materiais em termos de resposta, dentro da variabilidade genética, em termos de rendimento de grãos, qualidade de grãos e tolerância à restrição hídrica. A partir daí a gente começou a trabalhar então selecionando esses materiais em nível de experimentação, colocando sistema de cultivo com a capacidade adequada ou normal, sem restrição hídrica, e restringindo essa restrição a em torno de 50%. A partir daí a gente começou então a selecionar os materiais mais tolerantes. A gente já está em torno da terceira geração em termos de seleção de material, onde a gente coleta esse material no campo, traz para o laboratório, vê a questão em termos de tolerância bioquímica sobre restrição hídrica e também tolerância à questão fisiológica. Vejamos que o feijão calpi, como outras culturas, elas são afetadas pela falta d'água, por exemplo. A restrição hídrica ela é muito importante no sentido de que faltou água para um vegetal, uma planta, ela não vai conseguir sobreviver e manter de uma forma mantendo todo o seu potencial genético, ou seja, viver tão bem. Então ele tem um grande impacto econômico nesse sentido. Para o agricultor ele passa por um momento de seca, de restrição hídrica, agora com a semente melhorada no sentido que aplicou o Seed Prime, ele vai ter uma resposta bem melhor. Além de Campina Grande, os estudos avaliam o melhoramento vegetal em outros 2 campos da universidade, que têm características climáticas diferentes. Como a gente tem um ponto de partida do trabalho desses genótipos na câmara de germinação ou câmara de crescimento, nesse ambiente a gente consegue simular um clima de semiárido, então de alta temperatura, alta umidade relativa. Ao selecionar esse material, levando esse material em nível de campo, a gente consegue ver a plasticidade que esses genótipos devem ter em termos de comportamento ambiental. Essa etapa que está sendo desenvolvida aqui no Ecolab, nossa equipe, estamos trabalhando com o Seed Prime, que em tradução literal é o Prime de sementes. Consiste de um melhoramento, por que não, de submeter essas sementes em um estágio inicial, submeter elas a um estímulo, no nosso caso, um estímulo que seja ele de oscilação térmica, alta temperatura, de restrição hídrica e de variação luminosa. Esse estímulo, colocado na semente em um momento que ela está passando por processos para germinar, certo? Quando a gente aplica esse estímulo, é considerado um estresse nessa semente, ela ativa toda uma rota de mecanismos que vai garantir uma defesa a ela. Todavia, o Seed Prime vai consistir em cortar esse estímulo no momento crucial para a semente. Cortou esse estímulo e a gente seca essa semente, garantindo que ela retorne para o momento inicial dela. Então, ela vai ter essa memória genética. Ela vai guardar essa informação, esse estímulo estressante que ela passou, vai guardar e para no futuro, caso ela passe novamente por esse estímulo, esse estresse, ela já vai ter esse mecanismo intrínseco, essa memória guardada e vai poder responder de uma forma mais eficiente. Aqui nesse equipamento nós fazemos o pós-teste lá de laboratório. É onde a gente valida parcialmente os resultados que nós obtivemos na etapa de laboratório. Então esse equipamento é uma câmara de crescimento tipo Fitotron, onde nós conseguimos simular as condições de clima, imaginando cenários futuros de aumento de temperatura e de concentração de CO2 na atmosfera. Então o que a gente faz aqui? Nós simulamos nesses vasos
a restrição de água nessas plantas e simulamos também o aumento de temperatura e de CO2. E nessas condições, nós queremos testar se aqueles resultados que foram inicialmente realizados lá em laboratório, na etapa de seed prime, conseguem ser consistentes aqui nessa situação simulada. Depois que passarmos dessa condição, aí a gente vai simular isso no campo. É onde a gente, de fato, quer entregar esse produto para os produtores, né? Professor, quais foram as melhorias que vocês observaram? Em termos de arquitetura da vegetação, a melhoria em termos de resposta a enzimas antioxidantes, que seria um ponto de partida que a gente faz aqui no laboratório, e a questão de ajustes fisiológicos em termos de tolerância à resistência à deficiência hídrica em nível de campo. Seria o ponto principal dessa pesquisa. É um trabalho, imagine agora, de selecionar um genótipo ou a cultivar com características de maior adaptação ou aclimatação em nível de semiárido, disponibilizar sementes aos produtores, eu acho que seria um impacto econômico, social. O próximo passo é validar esses resultados em nível de laboratório. Então, o ano passado, em 2020, a gente teve primeiro ensaio de campo, após os ensaios em nível controlado. Selecionamos esses materiais, estamos fazendo triagem, trabalhando novamente em ambiente controlado, tanto na câmara climática, para depois selecionar esses materiais. E agora, em 2021, no segundo semestre, a gente leva novamente ao campo para fazer a validação. Eu acredito que em 2022 seria a validação final para selecionar esses materiais mais tolerantes. E com esta boa notícia, nós encerramos o Univerciência de hoje. Na próxima edição, voltamos com mais novidades e descobertas dos nossos pesquisadores para você. Tchau, tchau e até lá! Olá! A partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet que é realizado em parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui conhecemos a ciência que é produzida no Nordeste brasileiro. Confira algumas das pesquisas de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba usam tecnologia 3D para auxiliar a realização de cirurgias ortopédicas. Você vai ver também que cientistas da Universidade Federal de Sergipe estudam as propriedades químicas dos exoplanetas. E ainda, um produto promete aumentar a durabilidade de frutas e verduras. Começamos o nosso Univerciência de hoje com essa excelente notícia. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, estão usando tecnologia 3D para auxiliar em cirurgias ortopédicas. Eles conseguem projetar em tamanho real o osso do paciente para que o médico tenha noção exata sobre o que fazer no momento da cirurgia. A tecnologia deve garantir melhores resultados para os pacientes e ainda economia para o SUS. O processo todo é considerado um processo digital, então a gente tem desde a aquisição da imagem até um arquivo manufaturado, confeccionado em mãos, o processo físico, né? Então a gente primeiro segue, através de um tomógrafo, que a gente segue protocolos DICOM de imagens médicas, então a partir daí faça todo o processo de limpeza da imagem, a segmentação óssea, o foco, a concentração em si do caso cirúrgico, né? Onde está a fratura propriamente dita. A partir da geometria, anatomia óssea, né, do próprio paciente diretamente,
a gente faz a confecção em softwares específicos de engenharia, onde eu tenho a dimensão, o dimensionamento exato da precisão, né, que a gente precisa dar essa segurança ao cirurgião, que ele tenha segurança na parte de colocação dos parafusos ortopédicos. Então, é uma guia para segmentar, então, colocar a parte exata dos parafusos ósseos para a colocação dessa placa ortopédica. A partir da confecção dessa guia digitalmente, a gente vai para a confecção, ela propriamente dita em estado físico. Então, a gente utiliza a manufatura aditiva, conhecida como a impressão 3D, para a fabricação. A gente pode até simular virtualmente essa cirurgia antes mesmo de confeccionar a guia e antes mesmo de fazer a própria cirurgia. A confecção desse guia representa uma maior precisão cirúrgica, uma maior segurança intraoperatória. O que a gente consegue é prever certos imprevistos intraoperatórios que poderiam acontecer, a gente tem uma certa previsão e uma certa resolução, você ter opções de resolução caso o processo inicial, a planificação inicial falhe. Então, você entrar tendo realizado previamente uma cirurgia planificada virtualmente, lhe dá mais segurança, tá entendendo? E lhe tira certas dúvidas que poderiam ocorrer intraoperatoriamente, que isso retrasaria ainda mais sua cirurgia. O guia cirúrgico, ele vem dar uma perspectiva maior aos cirurgiões, principalmente do SUS, que é o nosso foco de aplicação, para que melhore a precisão cirúrgica, diminua o tempo de cirurgia, então deixando que essa cirurgia fique otimizada e assim diminuindo os recursos, né, utilizados durante todo um procedimento cirúrgico. Então, com isso, nós temos ganhos tanto para o paciente quanto para o cirurgião. O uso de guias de cirurgia no SUS, ele é pioneiro no nosso estado e também no Nordeste, né, talvez até no Brasil inteiro. Utilizando essa tecnologia, né, que utiliza tanto a parte médica quanto a parte de engenharia, que é desenvolvido no nosso laboratório de tecnologias 3D, para dar esse apoio aos cirurgiões ortopédicos, né? A gente está focando essa parte de guia de cirurgia em cirurgias ortopédicas para o paciente do SUS. Então, nem no particular é oferecido esse tipo de cirurgia, né? Utilizando guias de cirurgia. O paciente, ele já é uma pessoa que está num momento de fragilidade emocional, né? Ele não tem ideia do que é a cirurgia em si. E quando ele chega até a gente, geralmente, pacientes traumáticos, já vem todo um contexto de trauma, não só da fratura, né, como um contexto de trauma psicológico, de todo o processo que ele passou. Então, quando a gente transmite ao paciente que vamos realizar uma cirurgia com um índice de precisão muito alto, conseguindo assim diminuir os riscos de sequelas pós-operatório, isso já transmite mais confiança ao paciente. E quando você mostra para aquilo ali com um biomodelo em tamanho real, explicando o que é aquele osso, como deveria estar e como ele está agora, o paciente tem uma melhor compreensão da sua cirurgia, entra mais confiante. Isso ajuda também no pós-operatório desse paciente, porque ele tem melhor entendimento da sua cirurgia, do que foi realizado, sabe? E sai mais seguro e mais confiante na relação médico-paciente. Esse paciente, ele vai ter um pós-operatório mais sadio, né? Vai se recuperar melhor, tendo um retorno mais rápido ao seu trabalho, também reduzindo a questão dos pedidos, né, do INSS desses pacientes, tendo um retorno mais rápido à sociedade, né, e ao seu ambiente de trabalho como um todo. Quando eu consigo dar mais precisão à minha cirurgia, eu diminuo o tempo cirúrgico, eu diminuo o risco de complicações pós-operatórias e eu consigo uma melhor recuperação desse paciente pós-operatório. Então, tudo isso é como você falou, reduções de custo para o nosso sistema de saúde público, que já é tão fragilizado e tão deficitário. Então, eu conseguindo essa economia para o sistema de saúde pública, eu posso extrapolar aqueles gastos extras a outros programas e a outras necessidades do nosso sistema de saúde pública. Hoje, a nossa maior barreira é conseguir mais casos para que a gente some aos que já foram feitos no laboratório, para que assim a gente comprove a eficiência e eficácia do nosso método no SUS. Então, nós hoje fazemos casos no Hospital de Trauma de João Pessoa e também de Campina Grande, onde nós temos uma unidade, né, incubada dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande, do Laboratório de Tecnologias 3D, onde a gente tem
relação rápida, né, com os cirurgiões. Então, a gente está lá esperando esses casos para que a gente faça em conjunto e beneficie o maior número de pacientes do SUS possível. Então, nós estamos lá dentro do Hospital de Trauma de Campina Grande, mas podemos receber de qualquer hospital público do nosso estado e também de outros estados. Então, é só nos procurar e a gente disponibiliza sem nenhum custo para os pacientes do SUS. Quem ganha é exatamente o paciente. Então, o paciente vai ter uma melhora, um ganho considerável, mas sempre por trás, sempre tem uma equipe bem maior trabalhando nessa guia, né? nesse caso real. Uma pesquisa que contribui muito para a medicina e a qualidade de vida de todos. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de cientistas da Universidade Federal de Sergipe que estudam as propriedades químicas dos exoplanetas. E vem da ciência mais uma solução para o meio ambiente. A biomassa é todo material que contenha energia química em seu interior. Pode ser extraída de qualquer tipo de vegetação e árvore, lixo orgânico, resíduos agroindustriais e dejetos de animais. Visando alternativas sustentáveis na geração de energia, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolvem técnicas para o aproveitamento energético a partir da biomassa. Os estudos incluem a produção de um bioóleo, extraído de produtos naturais. A poluição do ar provocada pela queima de combustíveis fósseis ainda é uma grande problemática em todo o mundo. Visando alternativas sustentáveis, o grupo de pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Ambiental da UFRN desenvolve estudos que envolvem o aproveitamento energético da biomassa e geração de bioprodutos. É uma área que está em bastante ascensão e o que nós fazemos é seleção de algumas biomassas potenciais para a área de bioenergia. Então, a gente seleciona biomassas e caracteriza, e a partir do potencial energético de cada uma delas, o que cada uma tem a entregar, a gente seleciona alguns processos específicos. E aqui no laboratório a gente trabalha mais especificamente na área de pirólise e pirólise catalítica. A pirólise ela é um processo, como o próprio nome já diz, um processo de decomposição, um processo de quebra a partir da temperatura. E com essa quebra desse material, a gente tem aí um teor de voláteis que pode ser condensado e obter um bioóleo. E esse bioóleo ele é rico em vários tipos de compostos que a gente pode passar por um processo de refino e obter uma biogasolina, um biodiesel e vários outros energéticos. O grupo é um grupo bastante reconhecido no Brasil na área de catálise, então a gente sintetiza alguns materiais, né, com esse objetivo de transformar essa biomassa em um vetor energético, um biocombustível, um bioóleo, com potencial entrega aí para o mercado. E aqui no Brasil tem vários tipos de biomassa. Especificamente aqui no grupo a gente se interessa por alguns resíduos lignocelulósicos, né? O que são isso? São esses materiais que são processados, como a coroa do abacaxi, como os restos culturais de algodão, aquelas sobras agroindustriais e agrícolas que não teriam fim destinado, né? Um fim específico. A gente traz aqui para o laboratório, faz uma pré-seleção, faz uma caracterização inicial para avaliar o potencial de umidade, de cinza, de teor de voláteis. E a partir dessas análises de caracterização, a gente avalia se essa biomassa ela é indicada para um processo de pirólise, para um processo de combustão, para um processo de gaseificação, e assim a pesquisa segue. Aqui é um exemplo de biomassa, né, o eucalipto, muito utilizado aí na indústria do papel e celulose. E quando a gente submete essa amostra a um processo de pirólise, a gente obtém esse óleo, que a gente chama de bioóleo. Então, o bioóleo ele é o produto líquido da pirólise. Então, quando o material ele é pirolizado, ele é submetido a uma temperatura conhecida, né, no processo fechado, na ausência do oxigênio, aqueles vapores que se formam a partir do processo de degradação do material, ele precisa ser condensado. E quando a gente condensa esse material, a gente obtém esse bioóleo, né, que tem uma característica de um óleo pesado, né, um óleo cru. Então, ele tem um cheiro bem característico de madeira defumada. E é um óleo bruto, que deve ser submetido a um processo de refino.
E aí são várias as tecnologias de obtenção de bioprodutos ou biocombustíveis a partir desse material, né? A gente pode submeter ele a um craqueamento térmico catalítico, a gente pode submeter a vários outros processos e a partir daqui tirar derivados, destilados como gasolina, biodiesel. Então essas tecnologias aí, elas estão em ascensão para obter desse material bruto, que parece um petróleo, mas não é, é um óleo de origem vegetal, do processo de pirólise, vários materiais com maior valor agregado. O estudo de biomassa, ele viabiliza aí várias frentes, né? Principalmente quando a gente fala de geração de energia distribuída. Então é muito importante a gente aproveitar as fontes energéticas no local onde ela está disponível. Então, uma vez que a gente tem aí um grande produtor agrícola, né, que gere um resíduo agrícola lignocelulósico, que gere um resíduo, um material que para ele é um resíduo, né, e esse material ele possa ser aplicado, por exemplo, uma grande indústria de polpa de fruta, por exemplo, que gera ali vários tipos de casca de vegetal, de resíduos lignocelulósicos. Então, o aproveitamento energético daqueles resíduos no local, ele acaba sendo muito importante. E o estudo da biomassa, a formação, né, de recursos humanos nessa área, ela vai fomentar aí vários empregos nessa linha, né, de aproveitamento energético de biomassa. Existem muitas perguntas relacionadas à astrofísica. Uma das mais comuns é sobre quando ou se será possível encontrar um planeta similar à Terra no qual possamos viver. Na Universidade Federal de Sergipe, trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Física estudam as propriedades químicas dos exoplanetas, que orbitam estrelas pertencentes a um sistema planetário diferente do nosso. A investigação pode ajudar a trazer estas e outras respostas relacionadas ao nosso universo. Dentro do nosso curso, né, da astrofísica, eu trabalho com diferentes campos da astronomia, desde estrelas, exoplanetas e uma gama de diferentes processos físicos e químicos que ocorrem nas estrelas. Mas especificamente, eu trabalho com a caracterização química de estrelas. Esse é o meu principal objeto de pesquisa. E dentro dessa caracterização química de estrelas, a gente consegue abordar consegue responder diferentes perguntas astrofísicas que a gente tem na atualidade. Uma das principais perguntas que a gente tem hoje em dia, né, é que quando que a gente vai encontrar um planeta que é de fato similar à nossa Terra? Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa é fazer uma caracterização, estudar, né, as propriedades químicas de exoplanetas. E a gente consegue fazer essa caracterização desses exoplanetas a partir do estudo da sua estrela-mãe, através de um método, né, que a gente chama de espectroscopia. A gente observa as estrelas com telescópio e obtém o espectro delas. A partir desse espectro, a gente consegue estudar as propriedades químicas dos objetos. E aí, no nosso caso, a gente estuda as propriedades químicas das estrelas. Esse mesmo processo serve para galáxias, para asteroides, para diferentes objetos celestes. É muito difícil para a gente observar diretamente esses exoplanetas com a tecnologia que a gente tem atualmente. Então, a forma mais fácil da gente conseguir entender as propriedades químicas desses exoplanetas é estudando as propriedades químicas da sua estrela-mãe. Então, a gente observa as suas estrelas-mães, a gente faz esse estudo físico e químico dessas estrelas-mães e a gente parte do pressuposto que tanto a estrela quanto o planeta, eles nasceram a partir do mesmo componente, né? A partir da mesma nuvem molecular que nós definimos. E a partir desse estudo, a gente infere que as propriedades químicas das estrelas são iguais às propriedades químicas dos exoplanetas. E se a gente conhece também as propriedades químicas daquele exoplaneta, a gente consegue inferir quais são os principais componentes que tem naquele planeta, se ele for rochoso. Por exemplo, a gente consegue dizer quais são os principais minerais que estão presentes naquele planeta. No caso da Terra, os minerais mais abundantes são minerais à base de magnésio, como olivina e alguns outros. Então, a gente procura esses mesmos indícios nesses outros planetas para conseguir dizer algum dia, né, se aquele planeta pode ser um planeta muito parecido com a Terra ou não. Um dos primeiros estudos que a gente fez, eu e o meu grupo de pesquisa, né, a gente verificou que existe um exoplaneta próximo da gente, que é um exoplaneta que se chama ROIS 128b. Ele é um do segundo ou terceiro exoplaneta mais próximo de nós, já descoberto até então, e ele é um planeta que possui características muito parecidas com a Terra. Então, existe uma boa probabilidade dele, de fato, ser um potencial, né, ser uma Terra 2.0, assim, uma nova
terra para a gente no futuro. Mas esses estudos são muito iniciais também, a gente ainda precisa ter mais observações para conseguir entender melhor esses objetos, porque na verdade, né, nós somos poeira de estrelas. Então, nós somos o produto dos processos de nucleossíntese que aconteceram nas primeiras estrelas da nossa galáxia, nas primeiras estrelas do universo. Então, eu acho que quando a gente conhece um pouco melhor o nosso universo, a nossa galáxia em si, a gente estava conhecendo um pouco mais sobre nós mesmos. E daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa que promete aumentar a durabilidade de frutas e verduras e a proteção contra doenças. É depois do intervalo. Imagine um produto que aumente a durabilidade e proteja frutas e verduras de doenças. Esse produto já existe e foi com ele que a Universidade Federal do Ceará garantiu a sua 14ª patente. Confira detalhes dessa invenção. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de mamão, sendo que a comercialização dele é um pouco prejudicada devido a essa dificuldade, né, de manter a vida útil dele por mais tempo para que ele possa ser comercializado, né, tanto internamente como para o mercado externo. O mamão ele é muito afetado, assim como muitas frutas, né, por doenças. E a antracnose é uma dessas doenças que acomete o mamão e acomete uma série de frutas. Nós submetemos o projeto ao CNPq, o projeto foi aprovado. Após o projeto ser aprovado, a gente começou a desenvolver o experimento aqui na Universidade Federal do Ceará, isso com parceria também, né, com a Embrapa, Agroindústria Tropical, e no mesmo projeto ainda estava incluída também a Universidade Federal da Paraíba. Esse revestimento, né, é um fluido e que ele é composto por concentrado proteico, derivado do soro do leite, né, também do óleo de erva doce, cloreto de cálcio e glicerol. Junto, esses componentes aí têm a função de produzir um revestimento que vai auxiliar na proteção e na conservação de frutas e de vegetais. A gente observou que esse revestimento ele tinha tanto a condição de combater, né, a proliferação do coletótrio, da doença, da antracnose, como ele também tinha um efeito de tratar. A gente teve que fazer alguns testes para saber a concentração mínima que a gente poderia utilizar, que pudesse tanto conservar o fruto, formar um revestimento mais adequado e também prolongar a vida útil dele. Depois que a gente fez esses testes, foi que a gente fez a aplicação, né, esse revestimento aí pelo processo de imersão, e posteriormente a gente fez o estudo da vida útil dele. A gente desenvolveu o experimento em um laboratório com uma amostragem muito grande de mamão, né, e simulamos a comercialização dele, o que envolve o armazenamento a uma temperatura refrigerada, que é o que acontece quando os mamões ou frutas vão ser exportadas, né? Eles ficam num container para depois serem comercializados, então a gente simulou isso daí e obtivemos um resultado muito positivo. O mamão em si, né, ele sendo armazenado à temperatura ambiente, ele dura em torno de 6, 7 dias. Ele refrigerado, sem a utilização de revestimento, a gente teve em torno de 13 dias. Mas quando a gente aplicou o revestimento, a gente observou que ele conseguiu ir até 10 dias a mais. Mas chegando no estágio de maturação 5, que é o estágio ainda que não chegou ainda completamente naquele estágio ideal para ser consumido. Ou seja, ainda teria alguns dias a mais, né, para ele poder chegar ao ponto ideal de consumo. Nós submetemos a patente, né, em 2016. E agora a gente recebeu a carta patente, né? A patente ela é caracterizada por ser uma invenção, ser algo inovador. E a utilização de matérias-primas simples que geram um benefício tão ótimo, né? tão eficiente para frutas e vegetais, acredito que a inovação está aí.
em fazer do simples alguma coisa bastante diferente e inovador. Que a gente quer que esse produto ele saia dos muros da universidade e vá realmente para o mercado, vá atender às necessidades da sociedade. O Universense de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, a gente vai continuar conhecendo todo o trabalho científico do Nordeste brasileiro. Tchau, tchau e até lá!